do Espírito. Uma imagem tão pueril, uma criança com Jesus mostrando o caminho. Coloquei essa imagem para que a mensagem não fique tão densa, porque será um belo puxão de orelha. Nos pais, nos avós, nos tios, padrastos, madrastas, diretores de centros espíritas, passistas, evangelizadores. Nós temos uma enorme responsabilidade com a evangelização do ser, começando com as crianças, passando por nós, chegando ao espírito. Lembrando que também um dia fomos crianças. Quando a gente diz evangelização, a gente imagina e vem na cabeça, a primeira coisa é criança. Vou no centro na evangelização. Mas evangelização não é só criança. A maioria de nós não sabe exatamente o termo, a extensão do termo que é evangelizar. O que é evangelização? Evangelização é ou corresponde não apenas às tarefas de difusão das lições do Cristo, falar do Evangelho, mas todas as ações contínuas e ininterruptas que têm por finalidade tornar o espírito um homem de bem, um ser inteligente que usa as faculdades para o bem da coletividade, do próximo, fazendo-o progredir na escala evolutiva à perfeição da esteira infinita da vida eterna. Esse conceito é meu. Eu tirei do Gênesis, Caracteres da Revelação Espírita, onde a evangelização nos mostra que não é só falar dos ensinamentos de Jesus, é tornar o espírito alguém de bem, alguém que deixa de olhar só para si e olhe para o próximo, tal como Cristo disse. Faça ao próximo aquilo que você quer que faça a ti mesmo. Então, evangelização não é só criança. E eu gosto demais dessa passagem que explica bem o que é evangelizar. No livro Boa Nova, psicografado por Chico de Humberto de Campos, pelo Espírito, quando Jesus, em tenra idade, jovem ainda, no capítulo 3, chamado Primeiras Pregações, ele traz esse livro, uma conversa entre Jesus e Hanã. Hanã era um juiz, um sacerdote à época, muito respeitado, onde, abre aspas, primeiras pregações, Jesus nos ensinou o que é evangelizar. E ele começa nesse diálogo, eu peço licença, porque eu não queria perder uma palavrinha. A conversa se deu assim. Perguntou Hanã: Galileu, o que faz na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensas que venha a ser isso? Vejo um juiz olhando o jovem dizendo: quem é você para falar do reino de Deus? O que você pensa que é isso? Reino de Deus é a obra divina na coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo, como se fosse assim: pobre coitado, quem é esse jovem? E continuando com as observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os seus seguidores, seus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe ilustre para auxiliar na execução dos teus planos? Como se ele tivesse dito assim: quem é você, meu jovem? Existe alguém, um empresário atrás de você para levantar essa creche que você quer? Essa igreja que você quer? Tem algum parlamentar que irá te ajudar? Quem é a pessoa de nome que está atrás de você? E Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma e Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente.
tem ciências do código da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Aquilo eu acho que no coração daquele homem deixava ele desesperado, um jovem falando de forma convicta e elegante e serena. Sei qual é a vontade do meu Pai, que está no céu, respondeu o mestre brandamente. Nas suas primeiras pregações, Jesus mostra o que é evangelizar. Ele já estava falando por palavras. Vem trazer o reino de Deus no coração dos homens. O que é o reino? Do amor. É o que ele está dizendo. Da caridade, do próximo. Mas notem que evangelizar não é pregar com palavras. É agir. No texto, existem palavras que poucos prestem atenção, que além de falar, Jesus vivenciou através dos gestos. Ele adotou a modesta nobreza, respondeu com serenidade, falou com humildade e falou de forma brando e pacífico. Evangelizar, portanto, não é pregar apenas num parlatório, num palco a palavra de Jesus, é vivenciar, é sair desta casa e no nosso dia a dia agir conforme o mestre. Por isso, Francisco de Assis cunhou uma das frases mais belas, quando disse assim: pregue sempre o evangelho, quando você puder, o tempo todo. Se necessário, você use palavras. Isso é evangelizar. Evangelizar nada mais é do que pegar o evangelho para nós e colocar no nosso coração como modelo de guia, modelo de conduta reto, sereno, honesto, ético, bondoso, pacifista, com brandura. Isso é evangelizar. Por isso a proposta da Casa Espírita não é formar espíritas. A proposta é formar homens de bem. Isto é evangelização. No livro Coletânea do Além, André Luiz resume isso que eu estou dizendo numa única palavra. Ele diz assim: a grande necessidade, ainda e sempre, é a evangelização íntima para que todos os operários da causa da verdade, que somos nós, conheçam o caminho das atividades regeneradoras. É verdade, estamos aqui para estudar as lições do Mestre. Mas ele termina assim: resumindo, somos compelidos a concluir que o Espiritismo não basta crer, não basta estudar, não basta vir numa palestra, não basta aprender a filosofia e as ciências do mundo. É preciso renovar. É preciso colocar essas lições que aprendemos aqui todos os domingos e durante a semana para nos renovar, para vivenciar como o Mestre fez. Portanto, quando se diz vou à evangelização no meu centro espírita, não é só para a criança, é para nós. Como você espera que uma pessoa ofendida no trânsito não vai revidar uma ofensa? Ou no seu trabalho, quando um amigo no trabalho te ofende, como você espera que você não reaja? Através da sua evangelização. Como você espera que a pessoa que é roubada por um sócio, tomou tudo que é teu na calada da noite e o seu negócio foi à bancarrota, e você não venha a cometer um ato impensado de revide o Evangelho de Jesus? Como você espera que uma pessoa traída na intimidade do seu lar não venha cometer um crime passional como a gente vê na televisão todos os dias? Só com a evangelização de Jesus. E mais, como esperar que uma pessoa que perde um filho em tenridade, a gente olha no Hospital do Câncer de Barretos, criaturinhas de 6, 7, 8 anos, que nada fizeram nesta vida, sofrendo de doenças terríveis, neoplasia maligna. Como pensar como um pai, uma mãe, como perder um filho por uma bala perdida no Rio de Janeiro e não se revoltar contra a vida e contra Deus? Somente através da evangelização. Atuando, entendendo as lições do Cristo e colocando na nossa vida prática. Isso é evangelizar. Portanto, quando falamos em evangelização,
não é só criança. A evangelização é do adulto. Nós estamos aqui ouvindo todos os domingos as palavras do mestre para sair para pregar na rua. Nós, adultos, crescidos. Quando a gente ouve uma palestra de Divaldo Franco, Raul Teixeira, Anete Guimarães, Simão Pedro, Arthur Valadares, nossos queridos amigos da nossa casa, estamos nos evangelizando com a linguagem adulta, do conhecimento, do esclarecimento, da análise crítica, mas é uma evangelização. E nós temos a evangelização infanto-juvenil, cuja evangelização e a proposta é a mesma, é pegar esse evangelho e colocar no coração das crianças, cuja responsabilidade veremos mais à frente, que não é só dos pais, são dos avós, são das pessoas que o cercam. Os dirigentes espíritas, os passistas, não podem dar um passe só nos adultos. Tem que dar passe nas crianças. Um dirigente não pode pensar só numa palestra para adultos, tem que pensar nas crianças. O pessoal que faz bolo, o pessoal que trabalha na casa, tem que pensar nas crianças. Nós que temos crianças em casa, às vezes vimos os filhos dos nossos irmãos com problemas e não damos a menor importância porque é filho do meu irmão. Veremos que todos nós temos responsabilidade, se não pessoal, temos responsabilidade para a transformação de um mundo de regeneração. Isso eu vou falar mais adiante. Portanto, aquele que vem, puxão de orelha para pais, vós, tios, padrastos, madrastas, etc, etc, etc. Cuidado. Quando você vem no centro espírita pensando apenas em evangelizar-se na palestra pública com a linguagem para adulto, podemos estar cometendo um egoísmo por deixar os nossos filhos em casa. Ouço muito a mãe dizer assim, eu não trouxe o meu filho porque, coitado, ele não quer vir, ele está dormindo. Estudou a semana inteira, então eu fiquei com dó de acordá-lo. Mas acordar o seu filho para ir na escola, você não deixa. Já reparou? Aquele que tem condição de colocar no inglês, acorda para levar para o inglês. Aquele que coloca na natação, leva na natação. Por que não trazer para a escola da vida eterna? Preocupamos apenas com a instrução. Escola da vida terrena é importantíssimo. Não queremos que os nossos filhos tenham problemas quando adultos. Por isso o instruímos e escolhemos as melhores escolas. Olhamos o material pedagógico. Vamos ver qual é o corpo docente, quem é o professor, a segurança da escola. Mas não trazemos os nossos filhos para a escola da vida eterna. Colocando para nós adultos sérios falta de compromisso com os nossos planejamentos reencarnatórios. E que um dia veremos e poderemos pagar por isso. Um alto preço. E deixar de evoluir. Sabendo, então, o que é a evangelização, deixa eu falar um pouco dos pequeninos. Porque em cima dele veremos que temos todos responsabilidades. Todos que estamos aqui, sentados na palestra. Quem são as crianças? Quem são os jovens? Quem são eles? E por que evangelizá-los? Duas perguntas. A primeira pergunta, quem são eles? A resposta Allan Kardec nos traz. Quando a gente olha uma criança que sobe a escadaria indo para a evangelização, em corpos tão bonitinhos, tão lindinhos, umas fofuras, todos os bebezinhos, um mais rechonchudo do que o outro. Fitinha na cabeça, outro de sainha, outro com uma camisetinha, penteadinho. E tem que ser assim. Para ter uma vida, sinônimo de simplicidade não é um sinônimo de ser largado. Temos que ter postura. São lindos. Mas, crianças, nos explica Allan Kardec, que são os seres que a divindade nos enviou sob a aparência de coisas inocentes,
pequenininhas, mas essa aparente inocência traz dentro deles espíritos que têm os seus problemas, estão pedindo socorro para evangelizar. Então Deus não nos deu para eles, para nós, porque um dia fomos crianças. Tal como eles, viemos todos nós com aparência de fofura. Isso me traz um alento no coração, porque eu lembro que um dia eu fui bonitinho. Um dia eu fui fofinho. Mas essa aparência minha, quando eu vim fofinho, Deus nos deu para que encobertasse as nossas más tendências, para que acobertassem aquilo que na verdade nós trazemos dentro do nosso íntimo. Esta é a finalidade da aparência de fofura. Mas ela tem a finalidade não só para o próprio ser, mas para os pais também. Diz assim: não é só por elas que Deus dá um aspecto de inocência, mas sobretudo para os pais que estão aqui sentados, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria esquecido pela presença de um caráter amargo em uma criança de aparência física inocente. Imagine nós, pais, se os nossos filhos se não fosse uma aparência dócil, já viessem com um espírito de Alexandre o Grande, dominador. Já pensou se os nossos filhos não viessem com essa aparência, e sim com a aparência de Carlos Magno, Gengis Khan, espíritos que quiseram dominar o mundo? Eles tentam dominar a nossa casa e a gente não deixa. Já pensou se fosse assim? Então, a aparente inocência dos nossos filhos serve tanto para eles que estão com a sua mente obscurecida, para que nós e eles não lembremos das nossas más tendências, mas para o pai. Para o pai pegar aquela fofura e ter mais cuidado com eles. Mas nos mostra Allan Kardec que atrás daqueles corpinhos lindos, tal como nós, escondem espíritos milenares que buscam o aperfeiçoamento moral. Questão 385 de O Livro dos Espíritos. E na questão 377, sabendo disso, Allan Kardec foi um pouco mais além e fez a seguinte pergunta: e o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser, então, mais desenvolvido, já que ele é um espírito milenar, mais desenvolvido que o próprio pai? Normalmente o é. Normalmente estão na nossa frente. Normalmente, podemos dizer que mais, se ele mais progrediu, responde Allan Kardec, pois são apenas os órgãos imperfeitos da criança que o impede de se manifestar, porque se ele pudesse, ele nos mostrariam como ser mais amáveis, como ser mais gentis, tal como Jesus disse: deixe-me vir as criancinhas, mostrando que a sua pureza e a sua inocência ainda é melhor do que a nossa brutalidade de adulto, corrompido por vícios e facilidades da vida material. É o que nos diz Allan Kardec. Aqui, se meu filho ver a gravação, depois ele vai ficar bravo comigo, mas eu sempre conto a história, eu já contei isso numa quarta-feira. Eu também sou palestrante espírita, além de evangelizador, faço parte do grupo da USE. E no início da trajetória, uma das primeiras palestras foi numa cidade longe de Rio Preto. E eu acabei me atrasando para sair, estava um pouco quase atrasado para a palestra, estava chovendo, com pressa. Sempre morei na Boa Vista e o meu filho, de 14 anos à época, resolveu me seguir. Falou: pai, vou fazer companhia para o senhor até o centro, fazer a palestra e vir embora porque está chovendo. Falei: filho, então vamos comigo. Ele foi no banco de trás, 14 anos. E eu saí pela Badibacite, morava próximo ao Pastorinho, peguei a Badibacite em direção ao Washington Luiz. E eu com pressa e chovendo. Mas quando eu caí na Badibacite, assim que eu caí na avenida, um carro me fechou e deu aquela buzinada típica de Rio Pretense.
E aí eu comecei a acessar aquelas gavetas da época romana, quando eu fui um guarda, e eu olhei do lado aquela buzina estridente, que Rio Pretense sabe dar como ninguém mais. Fiquei quieto e segui o meu caminho. Um pouco mais à frente, mais ou menos ali no Pão de Queijo, ele me fechou novamente, buzinou novamente, e eu acessei uma outra gaveta. Agora é da época do feudalismo, quando eu ainda era um lutador. E aí aquele sangue subiu mais um pouco, e mais para frente, na terceira fechada, quase chegando à rodovia, lá vem ele buzinando de novo. E aí ele abriu o vidro e me deu um sorriso sarcástico. Eu olhei para ele, abri o vidro, estava abaixando e enchi meu peito. Meu filho atrás disse: pai, o senhor vai fazer? Eu olhei no retrovisor, me recompus, subi o vidro, olhei para o amigo e disse: vai com Deus. E continuei o meu caminho, devagar. Um pouco mais à frente, meu filho olhou para mim e falou assim: pai, o senhor ia brigar ou xingar? Eu falei: filho, eu não vou responder, porque se eu responder eu vou mentir, e mentir é feio. Então eu não vou cometer o segundo pecado. Falou: então se o senhor ia brigar ou xingar, mas eu não briguei, não xinguei. Ele falou: mas se o senhor ia xingar ou brigar, o senhor já emitiu fluidos no universo. Eu falei: ai filho, dá pro papai um refresco. Ele falou: não pai, eu vou dar um refresco. Eu anotei a placa do carro, o modelo do carro, o cabelo do senhor, a barba e a roupa que ele estava vestindo. Quando o senhor chegar no centro, o senhor fazer uma oração para ele, para que a vibração que o senhor emitiu não volte para o senhor. Tomei uma lição de um filho de 14 anos, uma lição não, eu tomei um congresso espírita de 5 horas. Me ensinou o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Me ensinou o livro dos médiuns, vibração, pensamento. Me ensinou o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. A vida que levamos é o que pensamos. Me ensinou o livro Ação e Reação de André Luiz. Vou colher aquilo que eu estou plantando, sem nunca ter lido nada. O espírito de uma criança pode ser mais evoluído do que de um adulto? Pode, se ele mais progrediu. Por isso, no livro Entre a Terra e o Céu, que conta a história de uma família em guerra, moral, numa conversação entre André Luiz, um outro colega chamado Hilário e o ministro Clarencio, André Luiz, que era médico, preocupado e não entendia por que crianças nessa idade tinham problemas físicos, fez a seguinte pergunta, em vermelho: sempre fui possuído de aflitivo assombro, preocupado, à frente do mongolismo, epilepsia, encefalite letárgica, meningite, lepra, câncer, em tenra organização infantil. Ele sempre ficou preocupado com isso. Como que crianças podem ter tudo isso? E o Hilário foi mais além, o seu colega, fez a seguinte indagação: e o que pensar dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis os pais e as mães, como uma bala perdida no Rio de Janeiro, tirando a vida de uma criança de só 7 anos de idade? O que pensar? E o ministro Clarencio respondeu: cada qual de nós nasce na terra, criança. Apreciou o ministro: a exprimir na matéria densa o patrimônio dos nossos bens e males que incorporamos nos nossos tecidos. A patogenia, que é a doença, na essência envolve estudos que remontam o corpo espiritual, não é só o físico, para que não seja um quadro de conclusões falhas e de todos irreais. A gente costuma olhar a criança na sua idade material. Esquecemos que por trás dela existe um espírito milenar, com qualidades, mas que também tem vícios. E ele continua: voltando à Terra, atraímos as crianças, nós, os acontecimentos agradáveis e desagradáveis, segundo o título de trabalho que conquistamos ou conforme as necessidades da nossa redenção, da nossa transformação, da nossa necessidade de evolução. Para isso estamos aqui na Terra. Para isso somos evangelizados. E para isso eles estão
na sala de evangelização infantil. Mas por que evangelizá-la desde cedo? Eu não poderia trazê-lo na palestra pública? Deixá-los em casa, 8 anos, tomando um cafezinho? Quando tiver 20 anos, eu trago comigo na palestra? Por que nessa idade? Por que trazer no centro espírita desde bebê? Temos evangelização de bebê. Por quê? A debilidade dos primeiros anos da existência física, explica Kardec, nos tornam nós mais flexíveis e acessíveis. Quando nós estamos em corpos tenros, sem análise crítica, sem formação da nossa personalidade, sem demonstrar como nós somos mais fáceis, estamos mais acessíveis às orientações daqueles que nos cercam. E quando eu digo aqueles que nos cercam, não estou falando pais biológicos apenas. Estou falando tios, avós, evangelizadores, padrastos, madrastas, professores de escola, diretores de escola, pessoas na rua dando exemplo. As crianças que vão no estádio ver um adulto brigando, elas são mais suscetíveis e flexíveis às impressões que elas recebem. Por isso trazer na evangelização. Quando a criança é pequena, a gente veste ela do jeito que a gente quer. Coloca um tênis, uma roupa, elas não falam nada, não brigam. Coloca a roupa que você quer num adolescente de 17 anos. Coloca a roupa que você quer num adulto de 20. Coloca uma roupa que você quer num idoso de 80. É mais difícil. Em tenridade estamos mais abertos e flexíveis. Porque, diz Allan Kardec, as nossas más tendências adquiridas no pretérito ficam nebulosos e ofuscados em razão do esquecimento do passado. Pensam do esquecimento do passado. Já pensou se nós lembrássemos o que fomos e o que fizemos? Esteja contente com você, porque você é a melhor versão tua. Tem gente que quer ir em sessão de terapia para lembrar o que foi no passado. Ai, não queira. Hoje você é a melhor versão de você mesmo. Eu não queria saber se eu fui Carlota Joaquina. Eu não queria saber se eu fui Napoleão Bonaparte. Deus me livre. Credo. Eu sou a minha melhor versão de hoje. Deixe o passado como um aprendizado. Eu quero saber do meu futuro. O que eu posso fazer a partir daqui? Como me melhorar? E tem mais. Ainda responde Allan Kardec. Qual é para o espírito passar pela infância? Por que evangelizar na infância? Reencarnando com o fim de se aperfeiçoar, portanto estamos acessíveis, como eu acabei de dizer. Tem mais um detalhe. Durante esse tempo, estamos acessíveis às impressões que recebemos do mundo exterior, para a qual devem contribuir todos aqueles que estão encarregados na educação. As crianças, olha a palavra, acessíveis às impressões. Elas ouvem tudo, elas prestam atenção em tudo, elas enxergam tudo. Às vezes você está na cozinha cochichando com alguém, pensando que seu filho não está ouvindo. Mas nessa fase, como nos diz a questão 383, as crianças estão mais abertas às impressões do mundo. Por que que, quando você vai na evangelização, a gente sempre enche de boneco? Porque é bonitinho? Por que que sempre tem desenhos na parede de Jesus, de Maria, coração, amor, flores, bonecos de Allan Kardec? Por quê? Porque achamos bonito? Não. Porque as crianças estão mais acessíveis às impressões do mundo. Ela pode até não guardar esse momento, mas dentro do seu psicológico, quando ela ver essa imagem, ela terá assimilado com mais facilidade que esse é Allan Kardec. Imagina a imagem de Jesus, de Maria. Por isso as salas são enfeitadas, não para ficar bonitinho, para ficar coloridinho. É porque as crianças ficam mais suscetíveis às impressões daquilo que estão à sua volta. As crianças são olhos.
Quando a gente vai conversar com uma criança, a gente sempre abaixa e fala olho no olho, para não ficar com impressão de superioridade. Quando a gente vai conversar com a criança, a gente leva amor. A gente fala, a gente ensina lá em cima, não só com palavras, elas não querem palestrantes. Elas querem evangelizadores de almas, que sabem passar as suas impressões. E isso, o que Allan Kardec já disse há muitos anos, a ciência veio comprovar depois essas impressões. A ciência comprovou que as crianças nessa idade, as suas sinapses neurais estão em constantes construções. Em razão de construções, até os 5, 6 anos, as suas sinapses, como estão construindo ainda, elas são muito sensoriais. Por isso que a gente trabalha muito com figura, com vídeo, com música, com teatro, com artes. Por isso, porque elas estão, as suas sinapses estão em construção, elas estão livres para receber essas informações sensoriais. Por que elas aprendem inglês com mais facilidade do que com adulto? Porque as suas sinapses estão em construção. Nós temos mais dificuldade. Até os 15, 16 anos é que formam as sinapses neurais das funções cognitivas superiores, da crítica, do eu, do porquê eu estou aqui, qual a finalidade. Isso é ciência, mostrando que Allan Kardec já havia dito. E a ciência nos mostra que a evangelização, eles estão mais acessíveis às impressões, porque eles também não têm tantos estresse como nós, pelo menos as situações. Se eu perguntar aqui, quem é estressado, eu acho que a metade da sala ia levantar a mão. Coisas, nós estamos estressados, preocupados, conta de água, luz, telefone, preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como eu estarei o ano que vem, quando serão minhas férias, quando virá algo novo. E aí a gente fecha a nossa mente. E as crianças não têm tanto problema assim, a não ser quando o pai joga para ela o seu próprio estresse. E aí vem a fase do jovem, elas crescem e formam o jovem, o nosso chamado aborrecente. Quem tem o aborrecente em casa sabe o que eu estou falando. E aí Allan Kardec fez a seguinte pergunta: qual o motivo da mudança no caráter da criança quando ele chega na adolescência? É o espírito que mudou? Porque quando ela era criança, eu vestia ela comia o que eu mandava, ela comia alface, ela comia tomate, ela comia brócolis. Agora ela não quer comer mais. Mudou o seu espírito. Antes ela não era tão brava, ela não era conquistadora, ela não era arrogante, ela briga comigo, ela tromba comigo. É o espírito que mudou? Pergunta Allan Kardec na questão 385. E Allan Kardec responde: não. O espírito apenas retoma, sabe as sinapses neurais que a ciência nos mostrou que estava construindo até chegar à construção da fase cognitiva superior, da memória, da análise crítica, do conhecimento do eu, das perguntas, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim aqui, nascem na adolescência. Ali se completam. O espírito retoma a natureza, mostra qual ele era. Surgiu a sua personalidade. Por isso a gente costuma rotular assim: ai, meu filho é uma pessoa muito difícil na adolescência. Nós não falamos isso quando ela tem 8 anos ou 5 anos. Mas os adolescentes se mostram como tal são. E assim a gente carrega essa personalidade para o futuro. Por isso a importância da evangelização em tenridade, para que possamos, na sua base, amoldá-la aquelas impressões, acessibilidade, para colocar um pouco do bem dentro delas, porque o que está dentro delas, mais hora, menos hora, irá aflorar. E aqui, eu queria mandar, quebrando o protocolo, um grande abraço ao meu mestre Milia. Eu cheguei aqui, eu cumprimentei. Ele fez parte dessa minha personalidade, que me trouxe um pouco de bem. Porque aqui eu passei pela evangelização, não só ele, mas todos os outros. E aqui eu passei. Eu sou o que eu sou,
graças a um pouco dos vícios que eu consegui tirar através dessa casa. Traga o seu filho à evangelização infantil e juvenil. Personalidade, ele mostra como ele era. Aqui, eu podia esquecer tudo o que eu falei para entrar aqui. É aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria mostrar o que é o trabalho de evangelização de adultos e crianças. É aqui. Personalidade. A gente mostra como a gente é. Jovem e agora na fase adulta. A nossa personalidade, a gente mostra o que nós temos de qualidades, mas também de defeitos. E os defeitos, muitos escritores, André Luiz eu vou mostrar, nos traz como um nome chamado de cristalização mental. Cristalização mental daquilo que a gente não consegue tirar de nós. Por que fazemos o mal? Por que não praticamos o bem que queremos e fazemos o mal que nós não queremos, diz Paulo de Tarso. Isso segue com nós até hoje. Por que essas más tendências? É a chamada cristalização mental que as crianças trazem nela e que nós precisamos tirar e que nós adultos trazemos em nós. O que você traz? O que é uma cristalização mental? Esse é o trabalho da evangelização. É diminuir esse potencial. Cristalizar é fixar, solidificar, estagnar, estacionar. Corresponde à fixação de certos sentimentos, ideias, assuntos ou julgamentos que acabam se solidificando, cristalizando, impedindo que o indivíduo avance no campo do progresso. Vou explicar. Às vezes a gente não perdoa uma determinada pessoa. Eu não gosto dela, eu não vou perdoá-la. Por que não? Se você não perdoá-la agora, isso pode acabar solidificando na sua consciência. Perdoa agora. Faça o bem agora. Eu não vou devolver o bem porque ela me fez mal. Faça agora. Antes que isso passe a fazer parte da sua personalidade. A solidificação. O homem, diz Allan Kardec no Evangelho, permanece vicioso porque quer. Quando quer se corrigir, sempre o pode, de uma forma ou outra. Se assim não fosse, não existiria a lei do progresso. Podemos tirar essas má tendências de nós. Não perdoaram a mãe, deixar de brigar com o irmão, aquela pessoa que você acha que é irritante, o cara no emprego que você não trata bem. Reiteradamente isso pode se solidificar. Isso pode se tornar uma má tendência. É como a história do cachorro e o prego. Um rapaz uma vez foi abastecer o carro, viu do lado do frentista um cachorro que gemia de dor, uivava. E ele percebeu, perguntou para o frentista, nossa, mas ele está uivando de dor. Ele está uivando de dor, mas está assim há horas. Ele foi até a loja de conveniência, fez compra e ouviu o cachorro que o incomodava de lá de dentro. Pagou a conta, tomou o café e o cachorro uivava. Voltou no posto, pagou o frentista, intrigado perguntou, mas o cachorro continua uivando, chorando? Ele falou, pois é, continua. Mas o que acontece com ele? Perguntou ao frentista. O frentista disse, é que ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não se levanta? Está doendo. Está doendo. Mas está doendo o suficiente para ele uivar, não para ele levantar. Se ele quiser, ele pode, mas depende dele. É a solidificação do sofrimento. Daquilo que a gente insistentemente fica cristalizado em nossa cabeça, deixando de perdoar, de amar, de fazer o bem, de levar a corrente para frente. E o processo dessa cristalização, que a gente trata na evangelização, tentando tirar isso, funciona mais ou menos assim. A pessoa vive a experiência. Então você nasce na época romana como um senador romano. Lá, encarnado, você vai passar pela experiência da abastança, do bom, do que é legal, vida cheia de prazeres, e aquilo fica arquivado no seu subconsciente, no teu consciente. Está arquivado como se fosse um pendrive, um arquivo digital. Numa outra encarnação, como você passou por aquela experiência e não soube lidar com a abastança e o poder, vem numa situação difícil, porque precisa resgatar aquilo, passar por uma experiência de dificuldade. Desencarna, estou na erraticidade, tenho duas experiências,
o do que é bom e do que é ruim. Na outra reencarnação, eu venho, depois de um senador romano, na época do feudalismo, como um dono de terra, para tratar aquilo que eu errei na época romana. Passei e aquilo está arquivado na minha mente, o que era legal. E eu venho de novo como chefe, como poder, como dinheiro. E aquilo eu tenho arquivado. O que era bom e o que era ruim. A pessoa, na sua individualidade, a partir daquela experiência, se ela gostar, se ela se sentiu plena, se ela se sentiu feliz, a tendência dele é querer repetir. Poder. Não dividir. Abastança. E ele vai e repete. E ele desencarna e volta numa outra encarnação. E ele vai passar por dores e sofrimento de novo. Mas aí na quinta reencarnação, como ele faliu 2 vezes pela abastança e o poder, na época romana e no feudalismo, agora ele vem na Revolução Francesa, como empresário, para tratar aquela dificuldade do poder e da satisfação dos bens materiais, que estão arquivadas nas suas gavetas mentais. E ele vem. E ele novamente não resiste ao seu desejo, à sua vontade íntima de satisfação pessoal. E vem reiteradamente repetindo más condutas, solidificando nos seus arquivos mentais o que é ruim. Esse é o trabalho da evangelização. É fazer com que as crianças e nós, pelo menos naquela fase mais acessível, colocar o amor de Deus, colocar a bondade, colocar a humildade, a não satisfação dos bens materiais como modelo de guia para esquecer das más tendências que nós trazemos como espíritos milenares. Isso está bem registrado no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Há uma passagem no capítulo 9, onde André Luiz estava em uma excursão e ele encontrou um outro médico, chamado Gotuso, também médico na esfera carnal. Os dois estão desencarnados, estão na erraticidade, trabalhando na chamada casa provisória, onde tratava de espíritos que iam desencarnados, era um posto socorrista. E lá, ele encontrou Gotuso, e Gotuso tinha problemas de afeição com os parentes terrestres que ficaram, porque ele desencarnou em razão de um primo que acabou tomando o seu lugar e a sua esposa, e na erraticidade, em sofrimento, cristalizou aquilo na sua mente, que não deixava subir para as esferas superiores, onde André Luiz dizia para ele: Gotuso, esqueça a raiva, deixe os encarnados, na oportunidade adequada você os encontrará. Abra teu coração, largue a dor, a raiva do primo que tomou o seu lugar, que lhe tirou a vida, tomou a esposa. Siga em frente, até que a sua mãe, em esferas superiores, chamada Letícia, mandou-lhe uma mensagem no plano espiritual através de uma médium, que disse assim a ele, em vermelho: ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se de ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores do eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno, meu filho. Largue esse ódio, querido. Ame as pessoas, ame seu primo, por mais mal que ele tenha feito a você. Ame-o, senão você não terá o seguimento para a vida eterna, para o progresso junto a Jesus. Num outro livro, Entre a Terra e o Céu, passamos um filme aqui no Cine Kardec. Grande abraço ao meu amigo Musa, que eu estou vendo. Nessa passagem, André Luiz faz ressalva mais uma vez. Na verdade, quem faz ressalva é Emmanuel. Esse livro é psicografia de André Luiz, a história. Mas no seu prefácio, Emmanuel diz assim, informando que era esse livro, que trata de uma história entre Amaro, Odila, Zumiro, espíritos que reiteradamente, frequentemente, cristalizaram a si problemas de sexo, poder, vício, ódio entre eles, em reencarnações e reencarnações, todos presos
num sistema de vai e volta. Eu faço mal, você me devolve o mal. Eu faço mal, você me devolve o mal. O problema, gente, do não perdão é que a gente se prende. A falta de perdão nos liga pela eternidade. Ficamos presos e não conseguimos seguir como se fosse uma corrente, um elo, que não deixa, quebra o elo. Como diz esse livro, Emmanuel diz assim, o prefácio, o que é esse livro? Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental nas fases do caminho. Estamos aqui, gente, para amar, não para odiar. Estamos aqui para perdoar, para ajudar, para colaborar. Desprendamos dos nossos males e é isso que a gente tenta colocar no coração das crianças. Mas o problema maior daqui não é só cristalizar. É que a partir da cristalização, a gente passa a viver com isso. Assim que o indivíduo passa a pensar, desejar, atrair a circunstância na vida material, uma vez cristalizado, gente, a nossa vida vai viver em cima daquilo que cristalizamos. Acima daquilo que a gente vive perguntando, por que acontece só comigo? Mas claro que o que você pensa o dia inteiro? No ódio, na raiva, no amor? O que você pensa? Então, a partir da cristalização, o problema maior é que a vida que nós teremos é aquilo que nós pensamos. É o que diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele nos explica nesse livro que a nossa vida é aquilo que a gente pensa. O dia a dia, o amanhã, a semana que vem, o ano que vem, ocorrerá conforme o que você pensa hoje. A vida não acontece pensamos. Pensamos e a vida acontece. Por isso o livro Pensamento e Vida. E não vida e pensamento. Por isso precisamos tirar essas más tendências, essas cristalizações antigas do nosso cérebro. E é por isso que Allan Kardec diz assim, reconhece o verdadeiro espírita, não é aquele que vem aqui assistir palestra e olhar via o YouTube, não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. É aquele que vem ouvir aqui e o que vai praticar lá fora para dobrar a sua cristalização mental. Mas, e aqui eu finalizo, a importância de evangelizar essas crianças não é só para pais. Todos nós, os pais, é importante porque é uma missão. É uma missão e é um dever. É uma missão e é um dever porque, na questão 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o espírito dos pais exerce alguma influência sobre o espírito do filho no nascimento? Nós doamos o DNA. O espírito, a individualidade a cada um. Então, ele não toma uma parte do meu espírito, porque o espírito é dele, a personalidade. Ok, mas, cuidado. Você tem influência no espírito dele. Exerce muito, responde os espíritos. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Os pais têm a missão de desenvolver a educação dos filhos. Quando Allan Kardec diz educação, missão, hein, gente? Missão. Quando diz desenvolver a educação, é educação moral. Não é instrução. Instrução é na escola. Aqui é educação. É missão dos pais. Às vezes, tem pais, tem filhos que dizem assim, pai, no plano espiritual, meu amigo, vou nascer como seu filho. Me ajuda a não cair de novo. Me ajuda a tirar isso do coração. Me ajuda a não tombar mais uma vez. Essa é a missão do pai. E será cobrado por isso. Mesmo que o filho venha a falhar e nós doarmos tudo de nós, ainda assim, pelo amor que nós temos com eles, nós ainda sofreremos. E você que está sentado, dirigente espírita, tio, avô, não pense que é só para os pais. Diz também Allan Kardec
que a importância é para a transformação do mundo. A encarnação ainda tem o fim de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua cota parte na criação. Vejam, quando Jesus disse assim, os lírios do campo não tecem, mas eles são lindos. Por mais que Deus dê os lírios do campo aquela beleza toda, mesmo eles não fiando nada, eles contribuem com a divindade. No ornamento, no alimento para os insetos. Quando Jesus disse assim, os pássaros não semeiam e também não guardam as suas sementes, mas mesmo assim Deus os alimenta. Mas os pássaros, mesmo não semeando e não guardando as sementes, eles contribuem com a divindade, levando a semente de um lado para um outro, polinizando. O que seria da humanidade sem o pólen que os pássaros levam? Vocês sentados aqui, ouvindo essa palavra, responsabilidade para a transformação do mundo de provas e expiação em regeneração. Responsabilidade de todos nós. É importante evangelizar as crianças, porque o mundo de regeneração não virá para uma pessoa, ou vem para a coletividade, ou não vem. Ficaremos presos. E não sou eu quem digo isso. Nesse livro, Sublime Sementeira, que é uma coletânea de psicografias sobre evangelização, uma delas recebida por Divaldo Pereira Franco, passada por Cecília Rocha, que foi presidente da FEB, desencarnou em 2012, não faz muito tempo, psicografada em 2017, olha como ela já era evoluída, desencarnou em 2012, 5 anos já estava psicografando por Divaldo. E Divaldo pergunta assim, sob a ótica da espiritualidade, qual o papel da evangelização na transição planetária? Respondo. Reencarnando-se os espíritos devem auxiliar a grande mudança do mundo de provas e expiação para a regeneração. O auxílio da conscientização por meio de aulas de evangelizadoras à luz do espiritismo é um elemento fundamental. Não passaremos para o mundo de regeneração se nós não regenerarmos a nós e as gerações que estão chegando. Desencarnaremos, iremos para a erraticidade, retornaremos. Estão parando para pensar? Que vamos encontrar os nossos netos, de repente, como pais? Se eles não estiverem regenerados, estaremos aonde? Em mundos de provas e expiação de todos nós aqui sentados. Por isso, eu sempre falo, cuidado, pais. O seu filho na faculdade vai encontrar problema de droga. Como você acha que ele vai resistir à droga se eu não trabalhar a cristalização mental? Através da evangelização infantil. Como esperar que o meu filho não vai cair na depressão quando ele chegar na fase adulta e sair de um relacionamento por conta de uma traição? Evangelização infantil. Como esperar que o filho não vai cair nas armadilhas do sexo quando chegar na puberdade? Evangelização. Esse é o convite. Esse é o convite da evangelização. Danilo, eu ia passar um videozinho, mas estou com um tempinho curto, então eu vou cortar. E aí eu pergunto para a gente finalizar. Essa é a minha finalização. Eu pergunto para você sentado. Qual tem sido o seu papel na vida da criança? Um agente de renovação no evangelho ou um agente de cristalização mental das suas más tendências? Você será cobrado por isso. E na próxima reencarnação, iremos encontrar um mundo como nós o deixamos. Espero que para melhor. Eu poderia parar por aqui. E eu vou pedir a licença, Rosalina, 2 minutos. Só para falar para vocês, pais, o que é a evangelização do Allan Kardec? 2 minutos. O que nós fazemos lá em cima? 2 minutinhos. O que é aqui? O que a gente faz lá em cima? Agora eu estou falando da evangelização da Associação Espírita Allan Kardec. Apenas a título informativo. Lá, nós não fazemos uma evangelização como nós queremos. Porque fulano pensou. A gente segue a cartilha da FEB. A FEB tem um conteúdo, um temário, um conteúdo com tópicos da FEB, da Federação, para que as casas espíritas, como se fosse um indicativo, quais seriam os temas que a gente tem que tratar. E esse conteúdo está lá na internet, FEBnet.
Vocês podem encontrar nesse endereço. O que eles nos indicam para falar? Sobre introdução ao Espiritismo, Deus, leis morais. Tem um conteúdo temático. Por exemplo, introdução ao Espiritismo, ensino de Jesus e Evangelho. Intervenção dos Espíritos, leis morais, Deus, ser humano, reencarnação. Isso é livro dos Espíritos. Reforma íntima, perfeição moral. Temas de como ser bom na sociedade, como ser ético, honestidade, bondade. Nós seguimos esse núcleo nas nossas aulas lá em cima. Por isso, todo mês de dezembro, a gente monta um temário por ano inteiro, como um temário de escola. Nós temos um temário, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Em janeiro, primeira aula, renovação dos espíritos, porque nós estamos falando em virada do ano. Segunda aula, o que é Deus? Terceira aula, aí a gente começa com o Evangelho, livro dos Espíritos, um temário para o ano inteiro. E assim, nós chegamos até dezembro. Temos essa organização de preparando um temário. E estaremos elaborando para 2024. Aqui, a gente aplica assim, 3 a 5 anos, falamos daquele conteúdo que eu mostrei. Utilizamos pensamento e vida, Evangelho, de uma forma bem sutil. De 6 a 7 anos, Evangelho de uma forma mais leve. 14 anos, Evangelho, parábolas, firme e forte. Tem que saber, tem que dominar. E alguma coisa sobre o livro do médium e Gênese. Porque a partir daí, já vem para os estudos com o Salvador. Então, a partir daquela cartilha, a gente trabalha qualidade doutrinária, essa qualidade doutrinária com os livros. A gente trabalha com educação relacional. Fazemos integrações, brincadeiras. A gente faz desafios. A gente faz perguntas valendo bis. Já ouviram falar valendo bis? Tente fazer isso com a criança. Responda, quem é Allan Kardec? Quem responder primeiro ganha um bis. Nossa! Todos querem responder mesmo não conhecendo Allan Kardec. Quem pode dizer para mim o que é reencarnação? Valendo bis. Nossa! Todos se atropelam para tentar responder o que é. Temos aulas de todo o Evangelho, 28 capítulos de aulas de Evangelho. Temos mais de 14 aulas de Livro dos Espíritos, todas prontas em diversas linguagens. Temos temas variados de reforma íntima. José, Maria, Evangelho no Lar, desencarnação, reencarnação, Tiradentes, Corpus Christi, etc. Temos parábolas de Jesus, aulas prontas com base no livro de Kabar Schutel. Bom Samaritano, da Rede, 2 Filhos, Joio e Trigo e etc. Temos até aulas com temas musicais para ensinar as crianças a ouvir boas músicas. Porque quando você liga a música no teu rádio, vem Marília Mendonça, vem Anitta e vem Ludmilla. Nada contra o artista, mas as letras não dá. Essa é a evangelização. E assim eu termino com um poema de Casimiro Cunha sobre evangelização, dizendo assim: ouvindo a infância que chora, nascendo em trevas carninha, estende a mão generosa a dozes da criancinha. Nesses braços pequeninos, nesse olhar humilde e puro, o Senhor roga amparo na construção do futuro. Dura verdade da vida, que o tempo nos afiança, uma criança sem berço é um futuro sem esperança. Muitas vezes nesses anjos, do caminho atormentado, palpita grandes amores do nosso próprio passado. Servindo e reconfortando, não te esqueças que um dia o próprio Jesus esteve igualmente como criança nos panos da estrebaria. Que a paz de Deus e Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos trazer as nossas crianças para que tenhamos amanhã um mundo melhor do que hoje. Obrigado e bom domingo.